Capítulo 54. Monarca das Sombras. Armazenagem de sombra 1 level. 1. Habilidade específica de classe. Custo de manas 0. Absorve os soldados das sombras na sombra do usuário para armazenagem. Os soldados armazenados podem ser invocados e reabsorvidos livremente pelo usuário. Sombras armazenadas 0 a 20. Como pensei. Jinvoo concordou com a cabeça. Antes que tivesse checado a descrição, ele tinha suposto que a armazenagem no nome significaria que a habilidade permitiria que ele gerenciasse os soldados de alguma forma. No entanto, havia uma coisa que ele não esperava. O limite do armazenamento era menor que o limite de invocação. Enquanto que podia fazer 30 soldados, poderia apenas armazenar 20 deles. Isso significava que ele teria que se livrar de mais 10. Ok, isso é um saco. Era como morder um de seus dedos. Mesmo se livrar de um soldado só era doloroso, e agora ele tinha que se livrar de 10 deles. Com pesar no coração, Jinvoo olhou para seu exército. É claro, Idris e os magos seriam excluídos da seleção. Isso deixaria o sacrifício para a infantaria. Ele decidiu escolher os 10 soldados mais longe dele dessa vez. Foi mal. Jinvoo brevemente rezou pelas almas deles. Show! Os soldados que ele escolheu viraram pó e se dissiparam. Comparado à primeira vez, o arrependimento que sentia foi menor. E dizem que humanos não podem se acostumar com nada. De qualquer forma. Jinvoo olhou para os soldados restantes e usou a armazenagem de sombra. Quando a habilidade foi ativada, Idris e os soldados das sombras derreteram como gelo na forma de sombras planas. Então, as sombras fluíram para Jinvoo e entraram na sua própria sombra. Então, era isso que a habilidade queria dizer com absorver eles. Foi exatamente como descrito pela habilidade, seu exército foi absorvido na sua sombra. Tudo aconteceu num piscar de olhos. O exército das sombras não podia ser visto. Mesmo depois de ver isso, Jinvoo olhou para sua sombra, impressionado. Naquele momento, o sistema soou. Ring. Você testou todas as habilidades específicas de classe. O avanço de classe agora está completo. A saída será criada agora. Finalmente acabou. Foi uma longa e difícil caminhada. Jinvoo deu uma última olhada pela dungeon. Os vestígios de combate poluíam a arena. Soldados quebrados. Paredes rachadas. O pilar destruído. E aquele que destruiu o pilar, o golem de ferro, que agora era uma pilha de armaduras quebradas. Mas suas provações tinham resultado em diversos benefícios. Nova classe e habilidades. Um exército poderoso. Um sorriso apareceu no rosto de Jinvoo. Ele se virou sem nenhuma vontade de ficar. O portão para o mundo real esperava por ele. Jinvoo atravessou. Ele voltou para a clareira na floresta. Era o mesmo lugar que ele tinha entrado na dungeon da quest. Eram 5 da manhã. O sol logo nasceria. Ah, sim. Jinvoo olhou para seu relógio e se deu um chute, na sua cabeça. Se eu soubesse que demoraria assim, teria avisado para a Jin. Felizmente, ele já se atrasou por causa de incursões da associação. Jinvoo olhou para trás. O portão do qual saiu tinha desaparecido sem deixar rastros. Olhando para a clareira vazia, tudo o que aconteceu parecia um sonho. Espera, um sonho? Não, sem chance. Jinvoo olhou em volta. Soldados revestidos de armaduras pretas o cercavam. Os soldados das sombras tinham aparecido no momento em que pensou neles em sua cabeça. A princípio, pensou neles como monstros. Soldados das sombras. Monstros que foram chamados das sombras dos mortos. Se eles forem monstros, do que se chama o ser que pode livremente criá-los e controlá-los? Jinvoo sorriu. Bem, isso não importa. Ele chamou os soldados de volta à sua sombra. A estrada para casa era simples como descer uma ladeira. Jinvoo dormiu por muito tempo. Ele não podia evitar. Na hora em que deitou na cama, o dia já estava claro. Ring ring. Aquilo que o acordou foi o toque de seu telefone. Ele conseguiu pegá-lo com bastante dificuldade. Jinvoo atendeu o telefone ainda de olhos fechados. Alô? Sua voz cansada falhou um pouco. Mas que... Opa, você ainda está dormindo? Sabe que horas são? Jin perguntou surpresa do outro lado da linha, então Jinvoo perguntou. Que horas são? São 2 da tarde. Que? Jinvoo espiou o telefone por uma fresta em seus olhos. Ela tinha razão. Opa, você lembra que tem que vir para a escola hoje, né? A voz dela estava cheia de preocupação. Isso fez Jinvoo finalmente sentar na cama. Que horas que eu tenho que estar aí? 5. Está bem, não vou me atrasar. Não se preocupe. Como esperado do meu irmão. Me liga quando chegar. Jin, de maneira fofa, desligou. Jinvoo coçou a cabeça e lentamente se levantou. Ele provavelmente conseguiria se ficasse pronto agora. Ainda assim, daqui a pouco vou ver a professora da minha irmãzinha. Além disso, era para uma reunião de pais responsáveis de uma aluna do 3º ano. Dizem que é uma das reuniões mais importantes da vida de uma criança. Não posso ir vestido desse jeito. Ele foi olhar seu guarda-roupa. Um cheiro de mofo encheu seu nariz, não era exatamente um cheiro bom. A testa de Jinvoo se enrugou. A coisa mais apropriada que achou foi o terno que tinha usado na sua formatura. Isso ainda cabe em mim? Ele experimentou, mas não coube. O terno era pequeno demais para seu corpo. Cara, meu corpo realmente cresceu. Experimentar suas roupas antigas era um jeito de ter certeza. Parecia que o terno estava prestes a rasgar nele. E agora? Enquanto pensava no que vestir, o olhar de Jinvoo caiu no livreto bancário que Yoo Jin-ho tinha dado a ele.
Ele continha os ganhos dos núcleos mágicos advindos da incursão deles. Movendo o olhar entre o terno velho e o livreto, um sorriso se abriu no rosto de Jinvoo. Já faz um tempo. Devo ir às compras. Contudo, havia algo pequeno que tinha que checar. Espera, pequeno não, algo grande. Jinvoo tirou o terno, se sentou em sua cama e abriu a tela de status. Tela de status. Uma caixa de informação cheia de palavras cobriu sua visão. Nome, Sung Jinvoo. Nível, 51. Classe, Monarca das Sombras. Título, Matador de Lobos. HP, 11.035. MP, 1022. Fadiga, 0. Status. Força, 132. Vitalidade, 11. Agilidade, 11. Inteligência, 70. Sentidos, 93. Pontos disponíveis, 10. Redução de dano físico, 46%. Habilidades. Habilidades passivas. Desconhecida, level. Máximo. Proficiência avançada em adagas, 1 level. 1. Espírito inabalável, 1 level. 1. Habilidades ativas. Arrancada, 1 level. 2. Sede de sangue, 1 level. 1. Furtividade, 1 level. 1. Acerto crítico, 1 level. 2. Lançamento de adaga, 1 level. 1. Específicas de classe. Habilidades ativas. Extração de sombra, 1 level. 1. Armazenagem de sombra, 1 level. 1. Equipamento. Elmo do Cavaleiro Vermelho, 1S. Colar do Guardião, 1A. Peitoral do Cavaleiro de nível alto, 1B. Manopla do Cavaleiro de nível alto, 1B. Anel do Mago de nível alto, 1B. Botas do Assassino de nível médio, 1C. Jinvoo ficou de boca aberta com a tela de status que não acabava. Sinto que há poucos dias isso estava quase vazio. Era verdade. Mas agora, só as habilidades e equipamentos já tinham aumentado bastante. Acima de tudo, o que se destacava para ele era sua nova classe. Classe, Monarca das Sombras. Mesmo ontem, esse lugar era decorado com a palavra nenhuma. Honestamente, toda vez que ele abria sua tela de status, aquele nenhuma o deixava irritado. Um caçador que não fazia incursões era basicamente um vagabundo. Pelo menos, é assim que a sociedade via. Então, quando ele olhou sua tela de status antes e viu que não tinha uma classe para o trabalho, foi um choque. Agora, ele não poderia esconder sua alegria em olhar para a parte recém-preenchida na sua tela de status. Isso é o que chamam de complexo de inferioridade? É claro, ter nenhuma naquela sessão não significava que ele não tinha um trabalho da vida real. Ainda assim, aquilo lembrava a ele seu passado. Outros caçadores faziam incursões e ganhavam toneladas de dinheiro sem nem prestar atenção nos olhares do mundo. Ele não era assim. Ele nem mesmo podia ter orgulho em se chamar de caçador. Afinal, ele era um mero caçador de rank E que mal podia salvar a própria pele. Oi, eu sou um caçador de rank E. Cada vez que essas palavras escapavam da sua boca, qualquer um que soubesse alguma coisa sobre caçadores agradeceria a ele por seu trabalho duro, mas iria zombar dele pelas costas. É por isso que não ter uma classe o incomodava, por mais ilógico que fosse. Mas agora, ele tinha ganho um trabalho, ou ainda, algo especial. Seu trabalho ainda era de caçador, mas, de certa forma, ele tinha obtido uma vocação especial como Monarca das Sombras. Mesmo que não seja exatamente o que eu esperava. Ele não tinha arrependimentos. De qualquer forma, ele estava satisfeito. Se ele não estivesse em seu quarto, ele teria invocado Igris e os Soldados das Sombras. Jinvoo realmente queria testar a capacidade deles em batalha. E se eles pudessem usar 100% da força que tinham antes? Provavelmente não. Mas só imaginar já fazia seu coração acelerar. Tum 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 tum. Jinvoo ficou parado e sentiu seus batimentos. Na sua cabeça, ele estava pensando em simulações da sua próxima incursão. Além disso, ele estava ansioso para ver a reação de Yoo Jin-ho. Imaginando o rosto do rapaz com olhos arregalados e boquiaberto, Jinvoo riu de si mesmo. Espera. Agora que penso nisso. Se ele era capaz de erguer um alvo morto, e se esse alvo não era limitado a um monstro ou besta mágica? Eu devo ser capaz de erguer um soldado de um caçador morto, né? Era óbvio, mas ele tinha evitado a ideia porque um humano estava envolvido. E pensar que ele comandaria um soldado morto-vivo da sombra de um homem morto. Ficou chocado só de pensar. Ainda assim. E se eu pudesse erguer a sombra de um caçador de rank A ou rank S? O poder que ele obteria seria além da imaginação. Mesmo se o soldado pudesse ter apenas 50% de seus poderes anteriores, seria o suficiente para que ele fizesse incursões em dungeons de alto nível. O leve trote de seu coração se tornou uma corrida a toda velocidade. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Mas Jinvoo sacudiu a cabeça. Ainda assim, erguer um ser humano como morto-vivo não era algo que deveria ser feito. Não importa o quanto aumentasse seus poderes, ele queria evitar fazer isso. A menos que fosse com alguém que realmente merecesse. Não que tenham muitas oportunidades para lutar com outro caçador. Mesmo se uma oportunidade aparecesse, havia um problema filosófico. Humanos não eram monstros ou bestas mágicas. Certo. Por enquanto, ele ficaria satisfeito com o exército que tinha. Eu consegui um soldado de nível boss também. O soldado das sombras que era nível 7 rank cavaleiro. Quão poderoso ele era. Jinvoo estava ansioso por sua próxima incursão. Continua no próximo capítulo.